Então tá, vamos dar início aqui, pessoal. A gente vai aqui para os últimos dois capítulos da nossa disciplina. E aí o capítulo 11, ele fala das ordenações da igreja, parte 2. A gente falou da parte 1 na aula passada. E agora vai falar um pouco mais, assim, né, da a continuidade, assim, da igreja, funcionamento, o que pode, o que não pode. Então a gente vai falar algumas coisinhas aqui. Bom, primeiro, essa parte aqui, ela começa com um texto bíblico, que é bem grande ali, e eu vou ler só o comecinho, porque agora a gente vai destrinchar esse texto e vai linkar com questões da igreja, ok? Então, o texto fala assim, é Coríntios 11, de 20 a 34. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Já está dando puxão de orelha, né? Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que eu vou falar para vocês? Né? Ele continua ali. É, Então, algo muito estranho, né, nesse texto estava acontecendo ali na igreja, e é mais ou menos isso que a gente leu aqui, quer dizer, é isso, né? Mas a gente vai passar tópico por tópico e já vai fazer né, já vai linkar aqui com a questão da igreja. Bom, então analisando esse texto, lá no versículo 20, quando ele cita assim, ó, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Esse termo ceia foi criado lá pelo apóstolo Paulo, né, quando começou essa prática na igreja. E ele foi para trazer assim, né, uma ordenação da comemoração da morte e da ressurreição de Cristo. Então a gente já sabe para que serve a ceia, né, por que a gente toma a ceia e tal. Mas isso aqui era para ter uma ordem para fazer esse momento, né? Dado que a gente tem já a palavra que a gente estudou na aula passada, que deveria ser feito isso. Aí o 21 fala, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Então, assim, isso traz uma questão interessante de que as pessoas perguntam, será que eles usavam vinho ou será que eles usavam um suco de uva? Aqui está dizendo que as pessoas iam lá, comiam a ceia e depois continuavam comendo. Comia o pão, tomava o vinho da ceia, e aí está dizendo aqui que a pessoa até se embriagava, no caso, tomando o vinho da ceia. Então aqui mostra que sim, era um vinho alcoólico, né, que era utilizado naquela época. Então é evidente que o vinho permanecia vinho, né, e não foi feito nenhuma outra coisa com ele. Porque mais na frente a gente vai ver o que para algumas igrejas significa o vinho, significa o, o, o vinho da ceia. Tá? Então, tem uns ali que acham que o vinho se torna sangue realmente, parará. Então, aqui está comprovando que era vinho, vinho, tá? Vinho alcoólico. Bom, o 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que eu vou falar para você? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, Paulo ele faz uma distinção aqui da refeição comum, né, que é comida na casa das pessoas, e versus a ceia de Deus, celebrada em conjunto com a igreja. Tá? Ele só dá um alerta, ó, aqui não é lugar para vocês comerem, né, se alimentarem através da ceia. Aí no 23 fala assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então Paulo afirma que ele recebeu essa ordenação de Deus, e assim, a gente não sabe se ele recebeu isso por uma revelação,
né? Ou se foi lá os 12 discípulos que trouxeram isso posteriormente, né? Que deveria ser essa prática, já que eles foram testemunhas, né, desse acontecimento. Mas, mas então é isso que traz o versículo. Aí o 24 e 25 traz aquele famoso versículo, né? E tendo dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. É, então, quando fala em memória de mim, está falando o quê? Que é para ter uma lembrança, né? É para que a gente lembre daquilo tudo que aconteceu. Então, o momento da ceia é um momento para que a gente lembre desses acontecimentos, e não um ritual por alguma coisa, ou por uma limpeza, ou para, enfim. Não, é para que a gente tenha a memória do que ele fez, né? Passou, né? Portanto, a gente não deve repetir um sacrifício, né, durante a ceia, por exemplo, mas a gente deve recordar o que ele fez por nós na cruz. Versículo 25, então, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Esse cálice parará, como a gente leu ali. O cálice, ele representa, então, o sangue de Jesus derramado por nós. Então, toda vez que a gente chega até ele, a gente deve lembrar desse sacrifício que ele inaugurou essa nova era, esse novo momento da igreja, né? Então, é onde a gente não se baseia mais no antigo pacto, mas agora no novo, né? Não mais nas obras. O 26 fala: Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, a ceia é a proclamação da morte de Jesus e ela está totalmente ligada ao sacrifício dele, né? E aí vem uma pergunta, na verdade não vou fazer a pergunta, essa, só quer dizer, eu vou fazer, mas eu vou responder, é que até quando a gente deve celebrar a ceia, tá? Então a ceia, na verdade, é até que Cristo volte, a gente deve celebrar. Então, até quando ele voltar para nos buscar. O versículo 27 fala: Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, o que que acontece? Na ceia é onde a gente deve realmente confessar, né, os nossos pecados, onde a gente deve entrar limpo na presença de Deus, sem manchas, né? Então, esse é o momento de fazer isso. Versículo 28, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então, novamente, é importante que a gente se autoavalie, né? Peça perdão dos nossos pecados, se possível, nomeie os pecados, para que a gente não fique indigno, né? Não tome a ceia de forma indigna. 29 e 30, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já morreram, dormiram, né? Então, assim, se a gente decidiu participar da ceia de Deus de qualquer maneira, a gente de alguma forma atrai o juízo de Deus sobre nós e é onde a gente pode, por alguma razão, né, ficar doente, enfermo, ou até mesmo acontecer coisa pior, né? Então, naquela época, já era uma época de ensinamento, já era uma época que tinha que mostrar as coisas práticas para as pessoas. Por isso que durante essas aulas a gente viu tantas coisas práticas que aconteceram que até não acontecem hoje, né? Mas lá, como tudo estava acontecendo, tinha muita bagunça, muita coisa nova, né? Essas práticas eram comuns. Então, o 32 fala: Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Tá? Então, o próprio Deus é que nos julga, tá? Não é nenhuma outra pessoa que vai falar: eu sei que tu faz isso e estás aí tomando a ceia. Não, não é para acontecer isso, tá bom? Versículo 33 e 34 fala: Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros.
se alguém estiver com fome, coma em casa, não lá na igreja, né? Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, sim, as pessoas realmente estavam indo para a ceia para comer a ceia, tá? Muitos estavam indo lá para se alimentar e para e para tomar o vinho. Aí vamos lá. Agora, deixando então os versículos ali de lado, a gente vai para as visões teológicas sobre a ceia. Então, existe uma visão que é a visão Zwingliana, ou Zwingliana, não sei como é que se fala que a ceia é uma comemoração simbólica, tá? Do espiritual para recordar o sacrifício que Jesus fez por nós sacrifício nós que ele fez sacrifício por nós na cruz, tá? É, a visão católica é uma visão da transubstanciação. Olha só, aonde eles acreditam que o pão e o vinho, naquele momento da ceia, eles são transformados em substâncias verdadeiras, tá, do corpo e do sangue de Jesus. Então eles acham que aquilo que a gente está botando na boca capturou algumas substâncias do corpo e do sangue naquele momento que a gente está tomando. E qual é o versículo que eles usam para sustentar isso? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Então eles entenderam que é literalmente ali o corpo e o sangue transformados, né? E aí continua: isto é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Então, esses versículos aqui dão um embasamento para a Igreja Católica acreditar nisso, tá? E qual é o significado dessas palavras? O próprio Jesus explicou o sentido desses versículos e do discurso. Façam isso em memória de mim. Se ele desejasse que fosse dessa forma que os católicos imaginam, ele teria dito: façam isto em sacrifício de mim, tá? E não em memória de mim. É a mesma lógica quando a Bíblia fala nascer de novo. Não está falando que a gente vai voltar para, né, para o útero e nascer novamente. Só está se referindo a algo, né? Fazendo uma analogia. É a mesma forma quando Cristo fala: eu sou a videira. Ele não está dizendo que é a árvore, né? E eu sou a porta. Ele não é uma porta. Então, essas coisas que o católico acabou entendendo como, né, e criou ali essa teoria por conta das palavras que são ditas no versículo. Então, rejeitar essa ideia de que Cristo se transforma, né, literalmente ali no pedaço de pão, que é o corpo dele, não é de forma alguma rejeitar que ele esteja espiritualmente presente entre os cristãos. Então, se a gente falar para o católico, né, que, olha, na verdade não está se transformando no corpo, tal, em nenhum momento a gente está negando ou fazendo algo, né, não está dizendo que ele não está ali naquele lugar. Então, a ceia ela traz realmente a memória de Cristo. Então, o fato de o pão e o vinho permanecerem como pão e vinho, sem ser transformado, é deduzido da carta aos Coríntios, na qual o apóstolo Paulo ele repreende, né, os cristãos que estavam ali, que se aproveitavam do momento para comer um monte, ok? Então, é, aí ele traz lá o versículo, tá, em 11, 20 a 22, e outros versículos usados em apoio a isso que a Igreja Católica fala, é em João 6,55, fala: pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então eles foram juntando vários versículos, né, e criaram isso.
Aí até os judeus, né, também estavam entendendo dessa forma. Os judeus perguntaram: como que pode esse homem nos oferecer sua carne para comermos? Eles mesmos, os judeus, perguntaram isso, né? E aí Jesus tentou esclarecer, dizendo: o espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Ou seja, já dá uma esclarecida ali através desse versículo. A visão luterana, ela é chamada de consubstanciação. A visão luterana, eles acreditam é, que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes no pão e no vinho de forma sobrenatural no momento da consagração dos elementos, mesmo que esses não sejam substancialmente transformados em carne e sangue. Então, é uma visão semelhante, mas é uma visão que, no caso, que o corpo e o sangue estão presentes no momento da consagração dos elementos, tá? Então, no momento que se consagra aquilo, acontece a transformação, tá? Aí a gente tem uma visão calvinista, né? E aí tem a ceia do Senhor e a idolatria. Através da ceia do Senhor, a gente entra em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, tá? Porque somos um com Ele, então a gente tem o benefício desse sacrifício, pois a gente tem uma aliança com Jesus Cristo, ok? Então é a nossa aliança, é o momento que a gente reforça a nossa aliança e é o momento que a gente lembra do sacrifício que Ele fez por nós. E aí o apóstolo Paulo, ele comenta que a gente não pode participar ao mesmo tempo da mesa de Cristo e da mesa dos gentios, trazendo um pouco aqui da idolatria, tá? Então a gente não poderia estar numa vida de idolatria a alguma coisa, a algo, a alguém, né, e estar tomando a nossa ceia, crendo ali na mesma forma em Cristo, né? Então a gente não pode participar de duas mesas ao mesmo tempo. E aí, quando fala de ídolos, está falando de estátuas, adorar objetos, santos, deuses, né? Então, a ceia não faz sentido, até mesmo para algumas igrejas que têm adoração a imagens, né? Ou outras coisas. Aí, curiosidades sobre a ceia do Senhor. Aí, vamos ver aí quem que está de câmera aberta, que pode perguntar para alguém de câmera fechada, né? Vamos lá, Andréia, de repente, pode perguntar para alguém. A seguinte pergunta: de quanto em quanto tempo a ceia deve acontecer? Gente, deixa eu falar uma coisa, tá? Quando a gente responde, ainda que não seja a resposta certa, isso nos ajuda muito a fixar aquilo que está sendo perguntado, principalmente quando a gente erra, né? Quando a gente não sabe a resposta. Então, aqui não tem certo nem errado, aqui a gente está tentando aprender junto. Odeia, quem pode aí nos ajudar com essa resposta? Vamos lá, Mandinha. Ó, Amanda, hein? Amanda gravidinha vai saber, né? Tava sentindo que ia ser eu. Ó, vou fazer É, a pergunta de novo, que já sabe? Quer responder o sei. que que eu... Não, Tá, de quanto em quanto tempo tem que fazer a ceia, né? isso. Eu não sei, assim, eu não. A gente faz uma vez no mês, né? Uhum, Mas o que eu pensava é que, tipo, não é uma frequência de tempo, assim, mas uhum, em momentos específicos, sabe? Só que eu uhum. também não sei dizer, assim, quais momentos específicos que Jesus fala fazer isso em memória de mim, né? Então, eu não sei, enfim, não sei muito bem a resposta, mas não sei se seria uma frequência de dias, mas acho que talvez em alguns momentos específicos. Boa, Amanda. Obrigado, tá? Isso é bem legal, porque o que que acontece? Lá quando começou a acontecer a Igreja de Cristo, né, com a turma, os apóstolos, não existia isso. E aí o que que aconteceu? Eles começaram a trazer a ceia de forma frequente, na verdade.
tá? Os primeiros cristãos, então, eles celebravam todos os dias a ceia do Senhor. E era errado isso? Não. Errado era ir para a ceia para se alimentar, né? Para arranjar uma desculpa para tomar um álcool. Então, isso era o errado, tá? Então, assim, ó, não existe uma instrução de frequência, tá? Então, quando a gente olha para Atos 27, parece que a Santa Ceia ela era realizada lá no primeiro dia da semana. Aí foi começando a se organizar. No primeiro dia da semana, até traz ali uma palavra, né? No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite, tá? É, então é isso, tá? Não tem um período, a gente estabelece um período para também não ficar algo frequente demais, que tudo que é muito frequente também, né, se acaba às vezes nem valorizando e não cumprindo o que é o correto e tal, tá? E nem de uma forma que a gente também esqueça, né, do significado. Bom, então uma vez ao mês hoje é uma prática bem comum em várias igrejas. Aí, o, o Manu, pergunta aí para alguém quem que pode conduzir a ceia. Pro Abimael? Abimael, tá aí? Quem que pode conduzir a ceia? Meu Deus do céu, e agora? Acredito, acredito eu que seja, no caso, o responsável ali, o presbítero da igreja, ou o responsável, que no caso é o pastor, né? E líderes. Uhum. Então, olha só, a Bíblia, ela não especifica que tinha que ser um ministro, um pastor ou alguém de autoridade, tá? Ela não traz isso. O que acontece é que até mesmo para a seriedade do negócio, para a organização, né, já que hoje se tem lideranças, né, você então atribui essa função à liderança. Ficaria muito estranho você colocar uma pessoa que mal faz parte do corpo e de repente a pessoa está indo, não, hoje eu vou ministrar a ceia. Não dá, né? Tem que ter um reconhecimento da própria igreja. Então isso é saudável, ok? É, E aí a gente pode se perguntar, e quem que pode tomar a ceia? Então, assim, a Bíblia também não fala especificamente é a pessoa A e a B que pode tomar, tá? É que para proteção, né, a maioria das igrejas elas ministram a ceia somente aquelas pessoas que foram batizados biblicamente, tá? Então, por esta razão, que fica até mais fácil a gente conseguir orientar num life, né, as pessoas, né, e ter uma direção, ter uma trajetória, um caminho e tal, tá? Mas assim, é não é uma vedação, tá? Não está dizendo assim que a pessoa não pode tomar ceia, tá? Não tem uma regra, mas a gente orienta que a pessoa tem que ter um mínimo de um conhecimento. E quando a gente é batizado, a gente fez uma decisão, né? A gente como a gente já estudou aqui, né? A gente disse para o mundo que agora nós seguimos a Cristo. Então, é bacana se a gente consegue seguir essa linha, ok? Capítulo 12, o crescimento da igreja. Com quantas pessoas se inicia uma igreja, né? O espaço físico. Muitas pessoas, muitos pastores, eles se contentam ali, né, em crescer 2, 3 membros, já formar uma igreja e tal. Jesus, ele acabou iniciando com 12, não com 12 mil, com 12 pessoas, né? Mas o objetivo era formar esses 12 e depois povoar a terra com os cristãos. Então, a palavra ela mostra um crescimento exponencial dos cristãos, né? Começando lá pelos 12 até chegar a uma multidão de pessoas. E aí Lucas 10:1 fala, ele designou outros 70, depois disso o Senhor designou outros 70 e depois os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde estava prestes a ir.
Então, o livro de Atos já menciona ali mais ou menos 120 cristãos, né, quando começou essas organizações. Então, em pouco tempo, já tinha ali 3.000 pessoas. Tinha muita conversão. Mas era aquela coisa, né? Tá convertido, mas ninguém sabe nada. Todo mundo tá querendo aquilo, tá possivelmente frequentando e tal. Mais um tempinho depois, chegou a 5.000 pessoas. Então, rapidamente o evangelho foi crescendo, crescendo e crescendo. Então, assim, as igrejas, elas devem estar cheias, né? Buscar estar com pessoas, mas não focando no número de pessoas, né? Ou com coração no número de pessoas, mas assim, entendendo que as pessoas precisam ter um lugar de salvação, tá? Onde as multidões se achegam e são salvas ali nesse lugar. Então, a visão de Deus para o crescimento da igreja. Deus, na verdade, ele quer que todo mundo seja salvo, né? Mesmo a pessoa mais ruim do mundo, ele quer que ela seja salva. Então, a Bíblia ela conta ali que Deus ele amou tanto o mundo que enviou o filho dele para cá. Para quê? Para salvar as pessoas. Então, ele não disse que era para salvar algumas pessoas, alguns habitantes, né? E aí você lembra que tem igrejas que acreditam que é um número fechado de pessoas predestinadas que serão salvas. Ou seja, essas pessoas já foram predestinadas e só elas é que vão ser salvas. E na verdade a gente vê que não. Então a Bíblia fala que todos, né? Todos está falando mulheres, homens, não está dizendo lá que é só para os homens, né? Crianças, trabalhadores, mulheres, engenheiros, gerentes, todas as profissões, tá? Aí Gênesis 15 fala: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contar. E prosseguiu: assim será sua descendência. Então Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então Deus prometeu para Abraão que seria tão numeroso o número de pessoas que ele não podia nem contar, ok? Então não é para pessoas ali predestinadas e somente elas serão salvas. Então a gente tem aqui até uma curiosidade. Lá na época de Jesus, a população era em torno de 250 milhões de pessoas. Vocês lembram quanto tem no mundo hoje, né? Mais ou menos uns 7 bilhões de pessoas, né? Então, lá na época de Jesus, só tinha 250 milhões de pessoas. Então, precisou de 4.000 anos na história para chegar a 250 milhões de pessoas. Em 1600, a população era de 500 milhões. Então, de 4.000, chegou aquele número. Mais 1.600 anos, né, ela dobrou. Na década de 60, a população já tinha 2 bilhões de pessoas. Né? E 39 anos mais tarde, já estávamos nos 4 bilhões, ou seja, de pouco em pouco tempo já acelerou o mundo de forma exponencialmente. Né? Então, é muito mais provável que a gente veja muito mais cristãos hoje do que naquela época, né? Fora todos os que já se foram, que já morreram há pouco tempo atrás. Então, a verdadeira população de cristãos é nos dias de hoje, né? No mundo que a gente vive hoje. Então, o João, lá na visão de Apocalipse, ele viu uma grande multidão que era salva, tá? Então, se a pessoa acreditasse ali que só alguns seriam salvos, quem que seria salvo desde que Jesus veio até agora? Por quê, né? Se a grande número de cristãos está na nossa época agora. Então João viu, né, na visão dele, ele viu muita gente sendo salva. Tem até aqui em Apocalipse, fala, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono, né, estavam ali de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, aqui mostra que
não é só os loirinhos de olho claro ou os ruivos, né? Mas era gente de tudo que é canto e tipo que vai estar lá no céu. Então, e Deus é que faz crescer, né? Então, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. Ou seja, naquele tempo lá era Deus, tá? Apesar dos apóstolos estavam ali falando e tal, levando a palavra, mas era Deus que fazia o crescimento, tá? Então, outra verdade que a gente tem que lembrar é que o crescimento da igreja não depende de nenhuma pessoa, tá? A gente é chamado a evangelizar. E evangelizando, a tendência natural é que há o crescimento. Então a gente foi chamado a regar, que é ensinar as pessoas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Mas não por causa da capacidade e habilidade de uma pessoa, tá? Mas é porque Deus olha aquele local e dá frutos, tá? Se há evangelização, se há o levar do evangelho, há naturalmente o crescimento do local. Então, quando a gente lê a palavra, a gente percebe duas realidades, tá? Que estão bem relacionadas: a bênção e a multiplicação. Então, quando um povo é abençoado, ele acaba crescendo, se multiplicando, né, o povo. Então, se Deus abençoa, a gente começa a ver um crescimento em cada área, na vida das pessoas individualmente e, consequentemente, na igreja, tá? Qual é a principal coisa que impede a igreja de crescer? É a escassez de trabalhadores. Óbvio, a igreja tem que estar em acordo com Cristo, de acordo com a palavra, né? Mas tirando isso, o que impede de crescer são os trabalhadores, porque vai chegar gente, não vai ter quem acolha, quem converse, quem saiba da vida da pessoa, né? E aí a pessoa, obviamente, não vai ficar naquele local. Então, assim, ó, e disse-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, o problema não é a colheita, mas é pouca gente para fazer a obra. E pouca gente pode estar falando também de qualificação para algumas coisas, né? Existem alguns ministérios, existem alguns chamados, então Deus pode não estar chamando as pessoas daquele lugar, ou ainda não estão preparadas, né? E tem aquele momento de vácuo, né? Que fica sem ter aquela cobertura, aquela pessoa que Deus chamou para fazer aquilo pode não estar ainda naquele lugar. Então, se a gente quiser ver ou a igreja, né, quiser ver o seu próprio crescimento, ela tem que formar ministros e pessoas treinadas, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Treinando para que todo mundo aprenda um pouco mais, tire as dúvidas, forme novas dúvidas, né? Para tirar, para esclarecer. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, uma frase que eu gosto bastante é que a gente precisa acertar e errar rápido. Então, assim, se a gente está errando em alguma coisa, a gente tem que mudar rápido. A gente não pode persistir no erro, né? Isso é uma frase para as nossas vidas profissionais e outros lugares, projetos nossos, igreja, todas as coisas, né? A gente tem que identificar rápido as coisas, porque o mundo está voando, tá? Mas o que a gente não pode, então, é permanecer nesse erro e nunca deixar de fazer o que é necessário por a gente achar que não está preparado, ok? Então, evangelizar, falar de Jesus, dar o amor, né? E todos aqueles outros atributos do cristão, deixar de fazer porque a gente acha que não está preparado, aí a gente está errando. Sabe por quê? Porque todos os dias alguém que não vai para o céu morre, certo? Então, se a gente tivesse usado o pouco que a gente tem, a gente poderia estar usando isso para salvar alguém. E é dessa forma que o crescer da igreja, o evangelizar, ele acontece. Bom, gente, chegamos então ao fim da nossa disciplina, mais uma aula rápida,
tá? Mas é que o conteúdo aqui tá bem, vocês podem explorar mais na apostila, tá? Eu trago aqui os principais pontos. E então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algo assim? Eu tenho. Hum, Ali, quando você estava falando dos católicos, né? A visão católica de transubstanciação. Aí diz: aham. o pão e o vinho são transformados em sua substância no verdadeiro corpo e sangue de Jesus no momento da consagração. Nós, quando no momento da Santa Ceia, o corpo e o sangue de Jesus é simbolizado na Santa Ceia, né? Uhum, Mas qual que é a diferença, assim? Eu não entendi a diferença dos católicos nessa explicação aqui. sim. Eles entendem, Manu, que o pão e o vinho, eles têm elementos reais, ou seja, Hum. de fato tem um pedacinho do corpo de Cristo ali e um pouco do sangue de Cristo ali, mas de verdade. Não é simbólico para que a gente lembre do que aconteceu, mas é que de fato eles acreditam que há uma transformação ali na hora da hóstia e do, né, eu não sei bem Ah, como é que é entendi. como é que é ali É a hóstia, né? Eles realmente acreditam. Então, essa substanciação é na hóstia. isso. Ah, tá. Eu estava Eles pensando que acreditam era que os isso. elementos ali são transformados e vem algo de fato que literalmente, né, se transforma ali, tem substâncias do corpo e do sangue, né? Entendi. Então é isso que acontece. Beleza, obrigada. Nada. Gente, convido todos domingo, eu vou estar pregando, espero lá para a gente fechar a nota, né? Fechar a nota da turma. Convido todos lá. E foi muito legal trabalhar aí com vocês, todos aqueles que participaram, todos aqueles que puderam aprender alguma coisinha. E aí a prova eu não aplico, né? A prova já deve estar pronta. Então estude a apostila, prepare a apostila. Mas com certeza tem bastante pergunta ali das coisas que a gente comentou aqui. Tá bom, gente? Um beijão aí a todos, nos vemos domingo e uma ótima segunda-feira. Falou, obrigada. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.